escola de formação missionária hoje vai ser sobre a paternidade espiritual. Sempre a gente vai usar uma linguagem nessas formações no sentido de estar formando e preparando você para ser um coordenador, para ser um líder. Mas vejam bem, né, para isso ficar claro, aqueles que sentirem o chamado de comunidade de vida, depois desse tempo que vocês estão vivendo aqui, né, como escola de formação missionária, ou como uma experiência missionária, uma experiência de serviço, é claro que a primeira experiência ela vai ser servir numa casa. Você vai coordenar uma casa, você vai servir nesta casa, você vai fazer parte da coordenação de uma casa, mas depois dessa experiência, você já sabe que você vai optar, que você pode ir para a ressocialização porque você quer agora uma vida secular. Depois dessa experiência de serviço, depois dessa experiência missionária, né, que precisa ser para você uma experiência de cura, uma experiência profundamente de cura, né? É para isso que Deus lhe chama para essa experiência. Aí você vai decidir, não, agora eu quero uma experiência no mundo, uma experiência secular, eu quero trabalhar, eu quero morar lá fora e etc. Ou alguns de vocês vão sentir um chamado de Deus para continuar uma experiência como comunidade de vida. Então essas pessoas que depois da experiência missionária, depois da escola de formação, sentirem um chamado de continuar a experiência missionária, não necessariamente você vai ser um coordenador de casa. Pode ser que você esteja, né, Ivan? Pode ser que você esteja coordenando não, desculpa. Você vai estar morando numa casa. Vamos dizer que você esteja em Recife. Você vai estar lá com os outros irmãos, mas lá tem um coordenador, lá tem alguns monitores e talvez o seu apostolado vai ser na paróquia. Vai ser a evangelização dos jovens através da música. Porque pode ser que esse seja o seu chamado como comunidade de vida. Não necessariamente você é um coordenador de casa. Você vai morar nesta casa, vai ter vida comunitária, vida fraterna, com os outros irmãos, com os outros missionários, mas pode ser que o seu apostolado seja outro mais lá na frente, como membro da comunidade de vida Lumen. Só para ficar claro, para a gente não achar que o único apostolado como comunidade de vida é coordenar uma casa. Porque pode ser que alguém aqui não tenha esse chamado específico de ser um coordenador de casa, né? Mas, para você discernir, né, para você começar uma caminhada missionária, precisa começar por algum lugar. E nós vamos começar dessa forma. Né? Vai ter um momento que você vai ser enviado pela primeira vez ou pela segunda vez, não importa, mas você vai ser enviado para uma experiência missionária. Tá certo? Só para ficar bem claro, né, aquilo que Deus já planeja, aquilo que Deus já sabe, porque Ele sabe, nós não sabemos, muito provavelmente você também não sabe ainda, mas Deus sabe de tudo, né? Então, para que as coisas fiquem muito claras assim no nosso coração, hoje nós vamos partilhar, como eu falei, sobre paternidade espiritual, certo? Que aí, obviamente, está muito ligado com essa missão que você vai viver, ou que você já vive, né? Aí, você que está assistindo no vídeo, essa experiência missionária na casa que você está servindo. Então, o primeiro ponto, né, que Deus já nos lembra assim, de uma forma muito intensa, é a experiência que Santa Catarina de Sena tinha com Deus Pai. Santa Catarina de Sena, ela tinha uma experiência muito forte de interlocuções diretamente com Deus Pai. Ela é aquela santa que disse, se fores o que devereis ser, incendiareis o mundo. Então ela tinha momentos que são reconhecidos pela igreja de interlocução com Deus Pai. Ela falava diretamente com o Criador, através de uma voz interior que ressoa, né? Não é que ele parecia, né? Mas é uma voz interior que ressoa. E quem tem vida de oração e quem tem intimidade com Deus entende o que eu estou falando. Quando você está em estado de graça, depois que você se confessa, que você comunga, muitas vezes naquele momento é o momento mais forte de você escutar a voz de Deus. E ela tinha interlocuções diretas, claríssimas com Deus Pai, né? De conversar através desta vida interior com Deus Pai e escrever o que Ele falava. Em uma dessas experiências, Deus Pai disse para ela que
O momento que mais alegrava o coração dele é quando ela, Catarina, amava os pobres. Porque ela amava gratuitamente, ela amava incondicionalmente. Ela não os amava porque ele a amava por primeiro. E até ele dizia assim, claro que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Deus Pai sabe muito bem disso, né? Mas ele quis dizer assim, até quando tu me amas, Catarina, tu me amas porque eu te amei por primeiro. Então tu me amas porque eu te amo. Mas quando tu ama aquele irmão mais abandonado, tu o amas por primeiro. Tu o amas gratuitamente, tu o amas incondicionalmente. E o meu coração de pai, o meu coração de criador, se alegra como nada do que quando tu amas assim. Porque quando tu amas assim, tu amas como eu amo. A forma que tu ama se assemelha à forma que eu amo. Porque este é o amor do Pai. É um amor gratuito, é um amor incondicional. Que quando te criou, já te amava antes de tu saber que tu existia, que tu poderia amar a Deus um dia. Que te ama mesmo tu blasfemando, mesmo tu crucificando, mesmo tu ignorando, mesmo tu desprezando, continua te amando, mesmo você relativizando, mesmo você sendo indiferente, mesmo você sendo omisso, continua te amando, porque te ama gratuitamente, porque te ama incondicionalmente. Então o que é o amor paterno? O que é essa paternidade espiritual? É este amor gratuito, é este amor incondicional, um amor que alegra o coração do Pai, porque se assemelha ao coração do Pai. Um pai biológico, uma mãe biológica, quando ela começa a amar o filho, quando ele está ali sendo gerado no seu útero, no seu ventre, essa criança não sabe que a mãe existe, essa criança não sabe que o pai existe, mas a mãe e o pai já o amam, porque é um amor gratuito, porque é um amor incondicional. Eles o amam independente de qualquer coisa. Eles o amam porque eles o amam. Então a paternidade, ela encontra essa natureza. E cuidado para você não confundir, porque você pode ter tido experiências negativas com seu pai ao longo da vida, né? Mas aqui nós estamos falando de como é a paternidade de Deus. E é nesta paternidade que nós devemos nos inspirar. É nesta paternidade que nós devemos nos espelhar. Então, trazendo para a prática e para o dia a dia, o que é viver essa paternidade? O que é esse amor gratuito? O que é esse amor incondicional? Um amor que não faz distinção entre os filhos. Um amor que, quando você tem eu queria abrir um parênteses aqui para ficar muito claro para você, né, que está assistindo também, para os irmãos que estão aqui, que em nenhum momento dessa formação a gente deve ficar julgando e pensando em outros irmãos. Está falando aqui sobre paternidade. Tá vendo esse ponto aqui? Fulano não faz. Tá vendo esse ponto aqui? Ele também não faz. Esse ponto aqui, aquele outro não faz. Não, aqui. Então não faz sentido nenhum esse momento. Se for para você anotar os pontos e julgar os outros, julgamento é um pecado grave. Então só vai servir essa formação para você entrar em pecado grave e não poder comungar daqui a pouco na missa das 18 horas, né? Então, pelo amor de Deus, aqui a reflexão é sua, né? A análise você tem que fazer para você, como alguém que está se preparando, né? Alguém que está se preparando para assumir essa paternidade. Assumir essa paternidade. Viver uma experiência missionária é assumir é olhar para aquele irmão que está naquela casa como um pai olha para um filho. Porque se não for assim, não faz sentido nenhum. Né? Se você vai fazer uma experiência sem ser com esse olhar, não faz sentido nenhum. É melhor você nem fazer a experiência. Porque você vai perder o seu tempo e vai perder o tempo também dos irmãos acolhidos. Só faz sentido você fazer essa experiência se for com esse olhar. Um olhar de pai que olha para um filho. Então aquele filho que dá mais trabalho, como é o amor de Deus Pai? Como é o amor Hesed?
Sempre na casa que você estiver ou na casa que você está, vão ter acolhidos irmãos mais difíceis que os outros. Vai ter um que você vai criar logo uma empatia, que vai estar perto de você, que você vai querer colocar como apoio, que você vai querer colocar como monitor, que você vai se identificar, que vai ajudar você, que vai unir a casa pela sua liderança. E sempre vai ter alguém que vai falar mal de você. Sempre vai ter alguém que vai pegar no teu pé. Sempre vai ter alguém que vai murmurar contra você. Sempre vai ter alguém que vai tentar formar ali na casa, dizer, tá vendo ele? Ele não vem aqui com a gente. Tá vendo ele? Ele não faz isso aqui com a gente. Tá vendo ele? Ele não faz isso aqui. Esses irmãos que fazem isso são os que você tem que planejar o desligamento dele, né? Não. Você não está mais no mundo das drogas. Você não está mais nas ruas. Você não é mais um homem velho. Você olha para ele com outro olhar. Não é com o olhar do mundo, que os difíceis têm que ser rejeitados. Não. É com o olhar do pai. Como é que o pai olha para este filho? É um olhar que transpassa a alma. É um olhar que transpassa o coração. É um olhar que enxerga muito além dos atos exteriores. Se não for assim, não faz nenhum sentido você estar aí servindo. Se for para desejar que esse irmão saia porque ele está atrapalhando a sua caminhada, meu irmão, você não está fazendo nada. Essa experiência que deveria ser de cura, para te ajudar a viver o Evangelho, ela está sendo uma experiência de morte para você. Se for para planejar a saída dele, se for para torcer que ele saia, se for para começar a igualar, vamos bater boca com o acolhido. Ah, você é assim. Aí o acolhido fala isso para você, meu irmão. Nunca faça isso. Se iguale no sentido, na verdade, de descer mais. De descer mais que o acolhido. E aí a gente entra numa coisa muito prática. A autoridade, ela não é autoritarismo. O coordenador, ele só apela para o autoritarismo quando ele não tem autoridade de pai. Porque ele não tem autoridade de pai, ele tem que apelar para o autoritarismo. Porque ele não conquistou aquele filho, ele precisa apelar para o autoritarismo. Porque ele não tem o respeito e a autoridade espiritual que vem de Deus, que está sobre ele. Deus escolheu ele, mas ele não toma posse. Um coordenador que fica batendo boca com a acolhida, ele não entendeu. Não tem que bater boca. Você conquista. E a autoridade espiritual, ela é assim. É com o olhar muitas vezes. Um olhar firme, mas um olhar que ama. E porque aquele acolhido sabe que você ama, ele obedece. Não é porque ele tem medo de você. Não é porque ele tem medo das correções. Não é porque ele tem medo de ficar sem o celular. Não é porque ele tem medo de ficar sem a ligação. Não é porque ele tem medo de cortar a visita. Não. É porque o seu olhar é um olhar de amor. E porque o seu olhar é um olhar de amor, ele respeita. Ele obedece. Aqui está a autoridade espiritual daquele pai que, quando percebe que o filho é difícil, leva para a capela, entra na vida dele. Aquele irmão que está perseguindo você, que está caluniando você, que está difamando você dentro do sítio, dentro da casa, você leva ele para a capela e ama ele, constrange ele no amor. Não em ficar discutindo, batendo boca, falando mal dele. Vou mostrar quem é que manda. Claro que tem que ter pulso. Mas o pulso maior vem da autoridade espiritual e da graça de Deus. Da graça de um pai que ama e que, porque ama, corrige. Dom Bosco dizia, só corrija um jovem se for com amor. Só faça uma correção se for com amor. Não é para mostrar o seu poder. Não é para mostrar a sua autoridade. É porque você o ama. E você vai fazer aquela correção porque ele precisa. Às vezes para você dói. Você sabe que ele ia ficar feliz com a ligação do sábado. E você sofre com aquilo. Não é com alegria.
Ah, agora ele vai ver quem é que manda. Eu vou ficar feliz em ver ele sofrendo sábado sem a ligação. Meu irmão, vai embora, vá para sua casa, né? Não perca o seu tempo, não. Não. Eu sofro junto com ele, porque eu sei que a ligação para ele ia ser importante. Mas eu sofro junto com ele porque eu precisei corrigir. Porque senão amanhã ele vai estar de novo lá no Oitão Preto, ele vai estar na Cracolândia, ele vai estar na rua, ele precisava ser corrigido. E eu não podia me omitir. Era tão fácil lavar as mãos, né, ser Pilatos. Deixa ele aí. Eu estou vendo qual é o caminho que vai acontecer com ele. Mas para não me envolver e não ter nenhum tipo de problema, não ter ninguém aqui falando de mim, e para fazer uma boa política aqui, deixa ele fazer a caminhada medíocre que ele está fazendo. Não, meu irmão, venha cá. É por amor a você. Venha cá, bote para fora. O que você tem? O que você está sofrendo? Por quê? O que foi que aconteceu? Você vai descobrir, ele vai confiar em você. Ele sabe que você não vai ficar falando do sagrado dele para os outros. Porque ele confia em você. Porque ele sabe que você é sério. Porque ele sabe que você o ama. Porque ele sabe que você é um pai que não vai trair ele, que não vai abandonar ele, mas que vai precisar corrigir quando tem que corrigir. Até no momento de desligar. Você tem que desligar um dia você vai desligar, mas você vai desligar sentindo a dor do irmão, sentindo a dor de um pai, mas que por amor a ele, ele vai precisar fazer essa experiência. Porque você sentou, porque você se ofertou, porque você se consumiu, porque você foi com ele na capela, porque você se gastou com ele, porque você rezou com ele, porque você entrou na vida dele, mas ele optou em não querer. Ele não se deixou ser amado, ele não entendeu que aquele olhar era um olhar de amor. Então isso levou ele para uma queda. E você sofrendo, sentindo as dores dele, nunca achando bom que se livrou de um problema, nunca. Esse aí não é a paternidade, esse aí é o pastor mercenário, que vende as suas ovelhas, que abandona as suas ovelhas pelo seu bem-estar, pelo seu comodismo, pela sua tranquilidade. Não. Mas por ele precisa ser desligado. É firme também. Não porque gosta de poder, não porque é autoritário, é firme por amor. Um pai que é firme, não que é frouxo, um pai que é firme, mas é firme com amor e por amor, e não se manipula. É por amor, mas no fundo está se manipulando nesta mentira. Então não se manipule em nenhuma mentira, seja sincero com você mesmo. E se você precisa de conversão, busque-a. Através da vida de oração, não é mágica. Não é sentado na cadeira que vai haver uma conversão dentro de você. Não vai ser parado que vai acontecer uma conversão em você. Se você sente, sim, eu não sou ainda assim, eu preciso de conversão, então busque-a. Vai ser na hora da Santa Missa, ao invés de ficar pensando o que eu vou fazer depois, vai ser vivendo aquele mistério. Jesus está atualizando o santo sacrifício do altar. Jesus está atualizando todo o seu calvário ali na Santa Missa. Não é como se fosse, é Cristo se ofertando ali de novo. Atualizando toda a sua paixão, por amor a você, para que você possa comungá-lo ressuscitado. Então naquela Santa Missa eu vou mergulhar no mistério, porque eu preciso de conversão, porque eu preciso ter os pensamentos deste Pai, porque eu preciso ter os sentimentos desse Pai, eu ainda não tenho. Na hora da adoração ao Santíssimo, diante do Santíssimo Sacramento, eu vou adorar desejando essa transformação interior. Na hora do diário espiritual, eu vou fazer depois a minha Lécio Divina, eu vou fazer o meu diário espiritual, eu vou escrever. Na hora de contemplar os mistérios do texto, eu não vou ficar só repetindo as orações. Eu vou mergulhar na vida de Cristo. Eu vou mergulhar nos mistérios, eu vou contemplar a sua vida. Eu vou desejar emergir na sua vida. Eu vou desejar trazer esta vida para a minha vida, para que eu possa me configurar a Ele. Tu te torna aquilo que tu contemplas. Se na hora do texto eu não contemplo o texto, o que está acontecendo dentro de mim? Mas se na hora do texto eu contemplo a vida de Cristo,
Eu vou passando a ter os sentimentos de Cristo, os pensamentos de Cristo. Só assim eu posso exercer uma paternidade espiritual. Não é simplesmente porque eu quero. Ah, ótimo, isso daí é bacana. Eu quero viver essa paternidade espiritual. Isso aí seria uma heresia chamada pelagianismo. É graça de Deus. Não é só porque você quer. Você só consegue com a graça de Deus. Não é por esforço próprio. Eu vou me esforçar agora e vou conseguir essa paternidade espiritual. Não, você não vai conseguir assim. É graça de Deus. Somente com a graça de Deus. E a graça de Deus não é uma mágica. A graça de Deus é um processo dentro de você. Que eu preciso sair do meu comodismo, da minha inércia, da minha preguiça. Sair. Somente assim essa graça de Deus vai me inundar e vai transbordar através de mim. Porque é a graça de Deus que o acolhido tem sede. O acolhido tem sede de ver Cristo em você. Ele não tem sede de você. Por mais que você ache que você é o máximo, ele não tem sede nenhuma de você. Ele tem sede do Cristo em você. Do Cristo que o abraça, que o acolhe, que sente as suas dores, que entra na sua vida, que entra na sua história, que exerce essa paternidade. O irmão acolhido tem sede deste Cristo. E essa sede só vai ser saciada se você tomar posse da graça de Deus. O verdadeiro poder é o serviço. O verdadeiro poder é o serviço. Às vezes muitos irmãos, quando vão assumindo, sai daqui da escola de formação missionária, por exemplo, aí vai lá, aí chega, tem 40 irmãos, e você dá as ordens, junto com os outros. Se perde às vezes, O poder é o serviço. É o serviço. É o serviço. Essa frase é do Papa Francisco, do Santo Padre. O que foi que Jesus fez? Ele lava os pés dos discípulos, ele se coloca no chão, lava e beija os pés dos discípulos, que poucas horas depois estão tudo traindo ele. João está aos pés da cruz, mas todos os outros abandonam. Todos os outros traem. Às vezes você se sente traído por algum, vai se sentir abandonado, traído por um irmão acolhido, por um filho. Você vai se sentir traído. O que é que você faz? O poder é o serviço. Jesus lava os pés de todos que vão desprezar ele. Beija os pés de todos que vão abandonar ele. Beija Judas. O que mais que Jesus faz? Se faz pão, se faz Eucaristia naquela noite, poucas horas antes de ser levado pelos soldados. Se faz Eucaristia, se faz um pedacinho de pão, está em todos os sacrários do mundo. Veja quem é Cristo. O que mais que Jesus faz? Se faz pobre, se faz pequeno. Ele diz, todas as vezes que deste de comer a um destes foi a mim. Ele institui a presença dele encarnada em todos aqueles que mais sofrem. Traz para si toda dor, quer sentir a fome do faminto, quer sentir a sede do sedento, quer sentir a humilhação do nu, do desterrado, quer sentir a dor da viúva e do órfão, quer se sentir como uma criança jogada numa favela. O que mais que Cristo faz? Sua sangue no Getsêmani, é flagelado, lhe enfiam uma coroa de espinhos, é arrastado, precisa carregar uma cruz, depois é crucificado e morto. Esse é Cristo. Esse é o Cristo que nós seguimos. Que nasce numa gruta, numa manjedoura, num estábulo. Deus.
Como devem ser os seus discípulos? O poder é o serviço. Quanto mais eu sirvo, quanto mais eu lavo os pés, quanto mais eu escolho a cruz, quanto mais eu abraço a cruz, mais eu entendi o que Deus está me confiando. A experiência salvadora, a experiência salvífica, a experiência santificadora. Queria abrir mais um parênteses assim, porque eu sinto que em algum lugar, alguém que está assistindo, em algum lugar, ainda existem irmãos pensando em outros líderes. Não é esse o objetivo, cuidado. Se você está julgando alguém, antes de comungar, se confesse. Pense em você, pense na sua vida. Se você está aqui e não está na Dom Bosco, porque você tem a opção de estar na Dom Bosco e fazer uma ressocialização. Se você está aí servindo em alguma casa, vivendo uma experiência missionária, foi uma decisão sua. Você escutou uma voz que chamou você. Você pode estar se assustando um pouco. Mas a mesma voz que hoje fala com você, informa você, porque não é a minha, é a mesma voz que chamou você para esta experiência. Deus não é incoerente. É um caminho de salvação para você. Porque quando Ele nos chama, não é porque Ele precisa de nós. Eu estou aqui hoje, partilhando com vocês, não é porque Deus precisa que eu esteja aqui. Ai de mim, coitado, idiota, se eu achasse que eu estou aqui, porque vocês têm que escutar o que eu tenho para dizer. Sou eu quem preciso estar aqui. Sou eu quem preciso estar aqui. Eu quem precisava deixar o meu trabalho, deixar as minhas coisas, para estar aqui, botar aqui no modo avião, para poder fazer essa filmagem, e estar aqui. Sou eu quem preciso, a misericórdia de Deus comigo. Ele olhou para mim. Tinha 1 milhão de pessoas muito melhores, iam falar muito melhor para vocês iam entender muito melhor. Exatamente pela miséria que eu sou, eu é quem preciso estar aqui. É misericórdia de Deus comigo. E a mesma coisa com cada um de nós. Quando você escutou uma voz que lhe chamou para cá, era misericórdia de Deus com você, dizendo: filho, eu acredito em você. Eu confio em você. Eu chamo você como eu chamei Pedro, João, André, Tiago, Bartolomeu. Eu olho para você e escolhi você. Por que foi Pedro? Por que foi João? Eleição de Deus. Porque Ele escolheu você. Ele escolheu você. Então, a paternidade espiritual, ela exige correção também dos seus filhos, né? Como eu dizia. E nós precisamos ser os primeiros a entender isso. A nos deixar ser lapidados também. Como é que eu vou mostrar para aqueles meus filhos acolhidos que eles precisam ser corrigidos se eu não me deixar ser corrigido? Quando, por exemplo, isso acontece muito, né? Um irmão sai aqui da escola de formação missionária, vai para uma experiência, aí a coordenação pede para ele voltar um pouco para cá. Mas isso é um cuidado tremendo de Deus. E isso foi uma didática de Deus com você. Porque quando você está aqui, é uma coisa. Quando você vai, é que você percebe quais são os pontos que você precisa mais trabalhar. Olha, eu preciso trabalhar aí. Na prática é que você descobre. Não é tanto aqui. Aqui tudo é muito subjetivo. Mas aí na prática, a coisa muda. É fácil a gente ficar só falando aqui, né? Mas na prática tudo muda. E aí quando você vai para a experiência,
você começa a perceber, olha, isso daqui está sendo difícil para mim, esse outro ponto está sendo difícil para mim, a comunhão com os outros coordenadores, eu quero decidir as coisas sozinho, falta humildade, falta comunhão, os direcionamentos quando vem eu não gosto, eu gosto de fazer do meu jeito, olha, isso daqui não está bem, a prestação de contas eu não faço, é importante fazer, olha, eu não estou usando bem o aparelho, quando eu estava na escola de formação missionária, alguém me policiava, mas aqui eu estou sozinho, eu estou me perdendo, eu estou percebendo, eu estou me perdendo em alguma coisa. Então você precisa voltar, porque aqui você vai ser lapidado nessas coisas. O ouro, ele passa pelo fogo. Então é um ato de amor com você. Você que hoje está numa casa, amanhã talvez você vai ser convidado para voltar aqui para a escola de formação. E isso é um gesto de amor e cuidado com você. Porque daí você vai ser mais preparado, mais formado. Você vai pensar, são esses os pontos que eu preciso... Agora, claro, se você trabalhar eles, né? Você vai identificar os pontos e você vai trabalhar. Agora eu vou rezar com isso, eu vou ser formado nisso, eu preciso aprofundar isso, eu preciso ter uma vida de oração dessa forma, e aí eu vou trabalhar, Quando o irmão diz assim, então se não for para ser coordenador, eu não quero mais. Então se não for para ser coordenador, eu quero ir para Dom Bosco. Você acha que isso é um discernimento que uma pessoa faz? Discernimento é você escutar a voz de Deus. Depois que você faz uma experiência maravilhosa de serviço, que você passou pela escola de formação, você serviu, talvez você voltou, foi de novo, e aí curado, você sente um chamado, escuta um chamado para agora ser luz do mundo. Lá numa construtora, ou lá sei aonde, você vai trabalhar lá, mas lá você agora está preparado para enfrentar aquela realidade. Mas você vai curado. Não, porque se não for mais para coordenar, então agora é responsabilização. Isso é discernimento. Mas onde é que já se viu um discernimento dessa forma? Mas acontece, não acontece? Isso não é discernimento. Isso aí é o inimigo, rapaz. Mas é tão óbvio você perceber que isso é o inimigo. Porque onde é que o inimigo entra? No orgulho, na soberba. Não, descer. Não. Agora que eu virei coordenador, só coordenador. Se mudar é para cima. Não, voltar para a escola de formação, não. Ser regrado, tem uma pessoa que vai ficar, não. Meu irmão. Então se deixe ser amado. Se isso aconteceu, se isso está acontecendo. E se isso for acontecer com você, você está sendo amado, cuidado por Deus. Talvez se você continuasse naquela coordenação mais um pouco, ia ser a sua ruína. Mas alguns dias lá você voltava para as ruas. Era você que ia cair. Então Deus, vem cá, meu filho. Vamos cuidar aqui de você, calma. Vamos focar mais nisso. E aí, vivendo a experiência de se deixando ser corrigido, de se deixando ser lapidado, eu posso exercer isso na vida dos irmãos. Vivendo o amor exigente, né? Que eu já falei aqui sobre ele, aquele amor que me faz sofrer, mas que por amor eu corrijo. Eu não estou liderando ninguém para mim. Eu não tenho que agradar ninguém para mim. Eu não estou liderando porque eu quero trazer eles para mim, que eles fiquem felizes comigo. Eu tenho que levar eles para o céu e não para mim. Eu tenho que levar eles para o céu. A missão de um pai, falando de um pai biológico, quando Deus confia a paternidade biológica a alguém, Deus diz assim: a sua missão de pai biológico só acaba quando o seu filho entrar no céu. Não é quando ele arrumar um emprego, não é quando ele se casar, não é quando ele tiver filhos, não é quando não sei o quê, não é quando ele virar avô, não, é quando ele entrar no céu. Acaba a sua missão de pai. A paternidade espiritual é a mesma coisa. Deus te confiou a alguém. Não é brincadeira. É muito sério, você será cobrado por isso. Não é verdade? Deus lhe confiou a alguém. Cadê esse alguém? Aonde ele está? Deus um dia vai nos perguntar. Então é melhor
Ele vai perguntar do mesmo jeito, porque o chamado de Deus é irrevogável e intransferível. Existem irmãos que só você vai conseguir exercer essa paternidade. Que lá na casa que você está, tem um outro líder que não vai conseguir. E se você não estivesse lá, ninguém ia conseguir. Porque é uma graça de Deus que Ele pensou. É Ele quem vai conseguir. Porque Ele passou por uma situação semelhante. Porque tem alguma coisa da personalidade dele que aquele acolhido vai se identificar. Porque tem uma graça de Deus sobre ele para exercer a paternidade sobre este irmão. Portanto, ela é intransferível. E ela é irrevogável. É você. A sua missão é sua, não é minha. Não é de ninguém. É sua. Se Nossa Senhora tivesse dito, não, Anjo Gabriel. Não. Deixa eu ter minha vida com José aqui, tranquilo. Isso daqui vai ser muito trabalho. Isso aqui vai mudar a nossa vida. A partir dessa decisão, a nossa vida não vai ser mais a mesma. As pessoas vão fazer isso, as pessoas vão fazer aquilo. Não, Anjo Gabriel, volte lá para Deus Pai e diga, escolha outra pessoa. Não teria isso de escolher outra pessoa. Veja como isso é sério. Se Nossa Senhora tivesse dito não, Deus não teria escolhido outra pessoa e a salvação não existiria e nós não estaríamos aqui. Se eu dissesse não para o chamado dele, não tem isso. É intransferível. É intransferível. A mesma coisa o seu chamado. A paternidade espiritual está no exemplo, na referência. Eu fico olhando os meus filhos, né? Muitas coisas eles querem imitar, né? O Miguel inventou de ser goleiro. Eu comecei a jogar no gol porque o time da minha sala teve um ano que não tinha goleiro. Mas quem é que vai decidir de ser goleiro, cara? Me diz aí. Né? Qual é a vantagem? Me conta aí. Não é? Leva bolada na cara. Tem que defender, se não agarrar, defende toda. Se levar um gol, o time perder, né? Eu tive que jogar no gol porque a minha sala não tinha goleiro. Aí comecei a jogar no gol. Mas aí o Miguel inventou. Jogar no gol. Aí os três, a gente está no Lume, então eles imitam as coisas do Lume, os irmãozinhos da rua e tudo, eles adoram, né? Tudo isso assim. Muitas coisas eles imitam. Eu vou dar exemplos aqui. A referência e o exemplo. E se eu estivesse fazendo outras coisas, o que eles iam estar olhando eu fazer? Então não é mandar. Que alegria é. Teve uma época assim que eu fiz um pouco dessa experiência, que foi a melhor experiência que eu tenho muita vontade de voltar a fazer, sabe? Que eu comecei a ir para a área, eu ia capinar com os irmãos. Eles achavam que quando eu chegava era para dar formação, né? Para dar formação, para estar aqui, não sei o que. Não, hoje eu vim só conviver aqui com vocês, galera. Eles olhavam assim, e eu capinava errado. Capinava tudo errado, sabe? Mas eu estava com eles lá, eles iam da minha cara, sabe? Mas que graça, né? Que graça, mas não tem nada igual. Não tem nada igual. Essa autoridade espiritual, ela se conquista exatamente assim. É estando com eles. É convivendo com esses irmãos que Deus confia a você, com esses filhos que Deus confia a você. Talvez você não saiba falar muitas coisas. Talvez você se sente meio incapacitado. Mas eu não tenho tanta formação assim. Eu vejo que outros têm tanta formação, falam também. Eu me sinto assim tão simples. Olha, eu tenho visto cada irmão, não precisam falar nada. O exemplo deles arrasta de uma forma extraordinária. Quando eu fui em Salvador agora recentemente, não sei se vai, acho que alguém vai assistir, que eu vi os acolhidos chamando o seu Rui de vô Rui. O seu Rui não é aquele de ficar falando muito, dando formação. Mas quando ele fala também, eu vi esses dias, ó, tá legal, viu? Mas ele nunca teve muito esse perfil, né? Mas os acolhidos chamam de vô Rui. Eles perceberam uma paternidade dupla no seu Rui, né? É o vô Rui. Pai Enio, chama pai Enio. Pai Enio, vô Rui. Mas que graça! É exatamente isso. Então você com seu jeito simples, o jeito simples de José, que também não falava muito. Quantas vezes você viu José falar no Evangelho?
Mas foi ele que Deus escolheu para ser o pai adotivo do seu filho unigênito. Então você não precisa, senhor. Talvez na sua simplicidade aí sim você vai exercer essa paternidade. No seu exemplo. A paternidade espiritual está em extrair o que há de melhor no seu filho. Do mesmo jeito que você tem que corrigir o que tem que ser corrigido, você também extrai o que há de melhor nele. Muitas vezes ele nem percebe, ele nem sabe. Mas você percebe que ele tem um zelo pela capela, pelo sagrado, pela liturgia. Esse irmão tem que cuidar da liturgia. Ele vai ter que cuidar da capela, vai acolitar. Aí você vai arrumar um livro para ele ler. Você vai pedir para alguém ir lá formar ele. Não tem um curso, está tendo um curso agora, a Oásis da Paz vai fazer um curso sobre liturgia. Ele tem que fazer, porque ele gosta, ele está dentro dele. E ele vai fazer aquilo bem, né? Tem outro acolhido que é dos bichos. Ele se realiza ali com os porcos, com as galinhas, com não sei o quê. Tem outro que gosta das plantas. Tem outro irmão que gosta de rezar, ele gosta de conduzir. Você vai dar os momentos para ele conduzir. Você vai perceber. Ele não percebe. Porque ele ainda não consegue, ele não sabe conduzir. Mas você vai ensinar. Você vai identificar uma luzinha que acendeu ali. Olha isso. Já pensou se ele fosse mais formado? Se a gente ensinasse para ele? Já pensou como ia ser? Que liderança? E aí você vai formar aquela liderança. E como vai ser importante para ele? Mesmo que ele vá direto da Dom Bosco, talvez do sítio. Não interessa. Mas aquela experiência para ele vai ser uma experiência de cura. Porque você percebeu. Você identificou como um pai sabe. O pai sabe, o pai percebe. Do mesmo jeito que percebe o que tem que corrigir, ele percebe os dons, a graça que Deus dá. Que mais? Eu conheço as minhas ovelhas. O bom pastor diz assim: eu conheço as minhas ovelhas. O que o bom pastor ele quer dizer com essa frase? Você conhece fulano de tal? Conheço. É isso? Quando Jesus fala que conhece, é porque ele conhece a fundo. Se tem uma coisa que entristece a Deus, você pode ter certeza. Quando você chega assim para um coordenador e fala assim: rapaz, aquele irmão que estava assim, fala: ah, sei quem é. Como é o nome dele? Eu estou doido para saber o nome dele. Como é o nome dele? Eu sei quem é, mas eu não sei o nome não. Rapaz, mas já aconteceu algumas vezes. Se ele não sabe nem o nome do acolhido, bem dizer, saber a história dele. Saber quais são as dores, saber quais são os sofrimentos, saber o que é que se passa dentro dele. Mora com ele, mas não sabe ainda o nome. Aqui a gente está falando de saber a história todinha. Claro. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei onde é que estão as feridas dela. Eu sei qual é o pasto que eu tenho que dar para ela. Eu sei como é que conduz ela. Eu sei onde é que ela pode cair. Isso é o pastor. Isso é a paternidade espiritual, se antecipa. Agora ele só vai saber proteger, ele só vai saber cuidar, se ele conhecer. Mas se eu não conheço, eu conheço as minhas ovelhas. E por último, a comunhão, né? Assim, a comunhão com Deus. Como eu disse já também, os pontos eles se misturam muito, né? A comunhão com Deus. Porque não se trata de uma obra humana. Não se trata aqui de um serviço humano, uma ONG. Tudo é de Deus. Tudo foi Deus quem criou aqui. Essa obra é dele.
Foi Ele quem construiu essa casa, foi Ele quem resgatou você, foi Ele quem trouxe você aqui, foi Ele quem fundou esse carisma, foi Ele quem começou cada casa, foi Ele quem idealizou, Ele quem sonhou, Ele quem chamou, Ele quem construiu, Ele quem fez, Ele quem realizou, Ele quem inspira, Ele quem motiva, Ele quem envia, tudo é Ele. Não é nenhuma pessoa humana, tudo é Ele. Tudo é Ele. Tudo é Ele. Então eu preciso ter intimidade com quem? Com Ele. E aí é claro que eu preciso ter intimidade e comunhão com a igreja. Vocês vão ter formação sobre o que é a igreja. Estava escutando um padre falar esses dias que Napoleão Bonaparte tinha um irmão que se divorciou da mulher dele e queria a segunda união sacramentada pela igreja. E aí procurou um Papa X, que eu não lembro qual, e disse: olha, eu quero que você autorize o meu sacramento em segunda união. Eu não posso fazer isso, o Evangelho não permite. Aí o Papa então foi preso por Napoleão. Ah, você não quer fazer o que meu irmão pediu? Cadeia. Foi preso. Aí o povo procurou Napoleão e disse assim: Napoleão, agora que tu prendeu o Papa, a gente quer um líder. Funda uma igreja então e se torne o nosso Papa. Aí ele falou: olha, eu não posso fundar uma igreja, porque para fundar uma igreja precisa de duas coisas. Primeiro, morrer na cruz, eu não quero. Segundo, ressuscitar, eu não posso. Quem fundou a igreja católica foi Deus, foi Jesus Cristo. Todas as outras vieram muitos anos depois. Muitos anos depois. Mas Jesus fundou a igreja, chamou Pedro para ser o primeiro Papa e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. E Pedro foi o primeiro Papa. Hoje é o Francisco, um dia foi Pedro. Então a comunhão com esta igreja, claro. E aí você vai estar numa diocese X, talvez. Quem é o meu pároco? Você vai estar numa região paroquial. Quem é o meu pároco? Aqui era o Padre Hélio. Agora é Padre Romário, né? Na casa que você tiver, quem é o pároco? Preciso ter comunhão com este pároco. Quando o pároco vai visitar a casa, o pároco ali representa a igreja. O pároco representa a igreja. Aquela paróquia representa a igreja. Quando a gente recebeu a casa lá do sítio Nossa Senhora de Lourdes, o cara doou o sítio. O juiz doou o sítio, lá da Calcaia, né? Mas a gente procurou o pároco e perguntou: a gente pode receber? A gente falou para ele: olha, a gente vai perguntar para o pároco desta localidade se ele autoriza a gente a receber e a acolher as mulheres em situação de rua. Se ele nos autorizar, a gente recebe o sítio e começa um trabalho. Ele olhou assim. E nós procuramos o pároco. A gente não conhecia ele ainda, o Padre Alain. Hoje está na glória. Esses dias celebrou aqui. Claro, meus filhos, sejam bem-vindos e tudo. E aí a gente coloca lá, na verdade, que não é nosso. Que a Obra Lumen não tem nenhum bem. Coloca que é da igreja, inclusive. Quando a gente agora recebeu das irmãs vicentinas a utilização do sítio lá da irmã Inês, né? Que a irmã Inês construiu uma casa, não foi lá no Aquiraz? Aí as irmãs nos procuraram e pediram para a gente assumir a casa. Vamos falar com o pároco. Se o pároco autorizar, a gente vai fazer o trabalho. Ele representa essa igreja que Deus fundou. Então a comunhão, eu só consigo exercer essa paternidade porque é uma graça que vem de Deus. Se eu tenho a intimidade com esse Pai, com essa Santíssima Trindade, que perpassa pela Virgem Maria, que perpassa pela igreja e que perpassa por uma comunidade, né? Pela Obra Lumen, que é o carisma que Deus te confiou, aonde hoje você está se identificando, onde Deus plantou você. E aí, claro, tem um conselho nessa comunidade, tem a coordenação da comunidade de vida.
onde você deve sim conhecer quem são essas pessoas, né? Quem é o Pedro Teixeira? Quem é o Rondinelli? Quem é a Lívia? Quem é a Camila, a Carol, a Iana? Esses aí são a coordenação da comunidade de vida. Aí tem o conselho da comunidade, né? E claro, tem muita comunhão, sim, com essas pessoas. E aí eu vou conseguindo gerar, eu vou conseguindo exercer toda essa graça que Deus derrama sobre você.